Parábola do semeador. Então vamos Capítulo agradecer a oportunidade de estarmos todos reunidos em nome de Jesus Parábola do semeador. para mais uma reunião de aprendizado, de esclarecimento, de estudos sobre as leis divinas que regem a todos nós. Agradecendo por todo o amparo que temos em todas as horas da nossa jornada evolutiva, agradecendo pelo nosso lar, agradecendo pela casa espírita que nos acolhe, agradecendo ao Mestre Jesus que nos dá a oportunidade de evoluirmos nesse planeta há tantos milênios e pedindo que ilumine, continue iluminando todos nós. Possamos compreender bem a lição desta noite, que possamos colocar em prática essas lições no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade como um todo. Que reflitamos cada uma das palavras aqui contidas e que possamos aprender a perdoar, a amar, a compreender o nosso próximo, a conviver com todos em paz, porque todos nós somos diferentes, mas amparando um com os outros, podemos crescer, sermos felizes. Então, obrigado, Mestre Jesus, por tudo. Ilumine a todos os aqui presentes e os nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite. E graças a Deus. Lorenzo, caiu a parábola do semeador, capítulo 17, no item 5. Muito bem, parábola do semeador. 17:5. Muito bem, muito bem. Então, nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais, do Divaldo Pereira Franco. E quem gostaria de fazer a leitura hoje? Lourenço, como eu tô com sono, acho que eu vou fazer a leitura, assim eu não durmo aqui. Ah, eu ia falar que eu tô dirigindo, eu não consigo. Mas tá bom. Perfeito. É porque eu lendo, eu acho que eu fico mais acordado, sabe? Fico mais. Essa noite passada foi idosa. Bom, capítulo 10, Encontro com a Verdade. Dulcificados pela superior vibração da prece ungida de amor e de ternura imensa, ouvimos um tumulto, vozes em alteração em um idioma oriental, quando repentinamente adentraram-se diversos espíritos assinalados pelas faces congestionadas, destacando-se um deles, que não disfarçava a ira e a presunção, acolitado por verdadeira corte de bajuladores de muito baixo nível moral. Pareciam uma horda de vândalos, quais aqueles que, várias vezes, levaram à destruição a Europa no passado, e o repetiram diversas outras, deixando as marcas da violência terrível por onde passaram inclementes. Os membros da reunião encontravam-se em recolhimento de prece silenciosa, enquanto nosso grupo e os diretores do trabalho, bem como o venerando convidado, mantivemos a serenidade própria para a justa que parecia inevitável. Os médiuns irradiavam suave claridade, fruto da concentração e dos valores morais que os exornavam, sendo a irmã Vicenza a que esterilizava mais fortes vibrações que passaram a envolver o visitante irritado, atraindo-o
para a psicofonia atormentada. Impelido ao fenômeno, enquanto os correligionários eram atendidos com bondade e destreza pelos trabalhadores espirituais, encarregados de preservar a psicosfera saudável, eis que, após a imantação perispirítica, ergueu a médium em atitude agressiva e grosseira, proferiu algumas palavras no seu idioma, enquanto persignava-se ou algo parecido, logo passando à agressividade. Foi-nos possível perceber que o cérebro da média, no centro da broca, adquiriu uma luminosidade peculiar e a comunicação prosseguiu em língua portuguesa. Compreendi que o comunicante continuava utilizando a sua própria forma de comunicação, que era decodificada automaticamente num fenômeno rico de beleza, desde que a comunicação é sempre mental. Esta comunidade agora me pertence, não mais ao Cordeiro crucificado, a que se vinculou no princípio. Razões ponderáveis de justiça e de poder fizeram que se nos entregasse completamente. Inúteis têm sido os apelos àquele que a si próprio não se defendeu, nem se salvou, deixando os amigos em abandono. Agora faz parte do nosso madraçal, onde nos reunimos e pretendemos apossar-nos completamente, não sem destruir a mentirosa imagem que ostentava. Desde quando o profeta iniciou a pregação da doutrina da verdade, que o mundo tem sede de segurança que ela pode oferecer em nome de Alá. Muhammad foi o último e mais perfeito mensageiro do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nós veneramos e iremos implantar no mundo moderno, seja qual for o tributo que tenhamos que oferecer. Não éramos contra a mensagem do seu Jesus, nem de Moisés, mas desde as lutas que tivemos que travar em Meca e em Medina, que compreendemos a necessidade de combater o demônio sobre qualquer disfarce que tomara conta de grande parte do mundo. Ante a rebeldia das massas ignaras e os entorpecimentos dos ensinos da verdade, que ele viera restaurar por ordem do anjo Gabriel em nome de Deus, foi necessário usar a espada para implantar o Corão e as suas sagradas leis. Será possível que ainda não tenhais visto a luz que vem de um amanhecer banhado de sangue, necessário para a construção de um mundo novo? Sois nossos adversários desde os primórdios da implantação da mensagem derradeira que se espalhou pelo Irã e outros países, alcançando a Península Ibérica, onde fomos amaldiçoados em guerras de extermínio e impiedade, ou mesmo havendo sucedido em outras partes, que nos tornaram, por definitivo, inimigos vossos. Hoje temos a ajuda lúcida e poderosa de organizações espirituais judias que se nos unem para vencer o falso Messias. Na Península Ibérica, os reis católicos, Fernando e Isabel, com a vitória em Córdoba e em Granada em 1492, exigiam a nossa rendição moral e espiritual, isto é, a adesão ao cristianismo, e cruelmente empurrados para Portugal, e para o exílio fomos vítimas das mais terríveis crueldades que se possam imaginar. Logo depois, a ignominiosa Batalha de Lepanto, em 1571, no reino do Papa Pio V, que expulsou os mouros da Europa às repetidas investidas que geraram ódio dos discípulos do carpinteiro contra nós, feriram de morte a alma dos fiéis a Alá e ao seu profeta Maomé. Exaustos pelos sofrimentos, resolvemos reagir especialmente depois do Holocausto, quando cristãos assassinaram os judeus com a rudeza e a covardia, reunindo nossas hostes para lutar, usando todos os instrumentos de combate possíveis. Eu sou mulá, doutor canônico do Islã, de alta responsabilidade e com o magno dever de defender o nosso rebanho, que um dia não muito distante tomará contra a terra.
Trata-se de uma fatalidade histórica e com a origem divina. A terra será reinado do Islã e a Sharia será a única lei do planeta, em total obediência aos sagrados postulados do Corão. Arrogante, fez uma pausa, proporcionando ao irmão Macário oportunidade de responder-lhe com inesquecível tonalidade de voz que contrastava fortemente com o seu tom de desrespeito. Seja Dá bem-vindo, uma irmão. pausa aí. Então, até agora, eles estavam dentro dessa reunião, né? A reunião tinha terminado, né? E eles estavam em oração e houve essa invasão desse grupo. Naturalmente, né? A invasão foi permitida, né? Pelos benfeitores espirituais para ajudar esse grupo aí que precisa, né? Conversar. Naturalmente, né, houve, né, essa comunicação, né, de madrugada está acontecendo num plano espiritual e esse mulá foi atraído, né, exatamente para médium. A mediunidade acontece de pensamento para pensamento. Então, através do pensamento, né, do perispírito para perispírito, através da aproximação dos dois perispíritos, da médium e do espírito, há uma transmissão do pensamento. E ele começa a falar num idioma diferente, e a própria médium, depois de um tempo, começa a traduzir automaticamente para o português, já que a comunicação é mental. E a médium acaba, através do pensamento, acaba falando na linguagem, né, habitual dela, que é o português. Durante a evolução, durante os anos passando, muitas pessoas fizeram bobagens em nome de Cristo, em nome de Allah, em nome de qualquer outra coisa. E essas pessoas que receberam, né, essa Guerra Santa, de várias formas, se acabam se revoltando. O erro é das pessoas, não é de Jesus, não é de Maomé, nem de Buda, sei lá, de qualquer coisa que uma pessoa faz em nome de, entende, né, não entende a- não entende o exemplo de Jesus, as lições de Jesus, né, e acaba passando uma ideia errada de uma guerra santa contra os cristãos, que os cristãos matando. Não tem nenhum lugar que Jesus fala fazer uma guerra para matar as pessoas. Você não impõe o seu pensamento religioso para uma outra pessoa. Você vive, você exemplifica. Ali ele começa a falar de Abraão. Que tem a ver Abraão com os cristãos e os muçulmanos? Aqui. É a mesma raiz, né? Hã? São tudo primo, é a mesma raiz. Me parece que Abraão teve dois filhos, né? E um dos filhos deu o ramo para os cristãos e o outro filho deu o ramo para os muçulmanos. Então, Abraão, ele é o mesmo para o cristianismo e para o- os muçulmanos, né? Então, acho que teve dois filhos e acaba dividindo aí isso daí, né? Então, tem dois ramos que vêm do mesmo Abraão, de Jacó e de ele falou, né? Jacó e não sei o que lá. Então, são esses, esses dois ramos. Então, Jacó, Isaac e Abraão. Jacó e Isaac. Então, um deles, né, dá o ramo para o cristianismo. Quando Mateus faz a árvore genealógica de Jesus,
acaba citando, né? Acho que Jacó. Vai. E Abraão, vai, até Jesus. A mesma coisa acontece com lá o Maomé, que também tem tá a linha que dá dos muçulmanos, muito tempo depois. Então, por exemplo, o Hitler acabou dizimando lá, acabou matando um monte de judeus. O que tem a ver Hitler com o cristianismo? Nada. Mas os judeus acabam se revoltando, né? Então, ele está dizendo que o grupo de muçulmanos revoltados, que sofreram muito, e o grupo de judeus se juntaram para contra os cristãos. Não está baseado na doutrina de Jesus, nem realmente cristãos verdadeiros. Mas as pessoas, em nome de uma guerra santa, fizeram um monte de barbaridade. E as pessoas ficaram com raiva, com razão, né? E agora, né, eles estão falando sobre, dentro desse centro, que começou dentro das linhas de Jesus, com todos os preceitos corretos, mas houve uma bagunça lá, com aquela briga entre as irmãs, aquela discussão. Então ele está falando que eles estão dominando aquele agrupamento. Mas eles estão lá, meio que revoltados, porque, na verdade, eles estão retomando, né, o centro para as direções corretas. Aí eles vêm tentando manter a conduta das pessoas na direção equivocada. Podemos continuar. Tá bom. Então disse lá o irmão: sede bem-vindo, irmão. Saudou o emérito pensionário do bem. Como vos tratais uns aos outros, utilizando-vos da palavra irmão? Porque também pertencemos ao exército do amor de que nos fala Maomé, quando predica a respeito da fraternidade, da misericórdia, da compaixão para com todos e até mesmo em relação aos inimigos. Temos-vos nessa condição. O magnetismo que se desprendia do mensageiro do céu começou a impregnar o irritado visitante que permaneceu inibido para uma resposta grosseira. Todos lamentamos profundamente os nossos erros transatos, tanto aqueles que seguimos Jesus, como vós outros que impusestes a doutrina do Islã na Arábia para ímpar derramamento de sangue. Como se pode impor a fé espiritual com a destruição de vidas valiosas na terra? Como culpar a ignorância por desconhecer a verdade? Utilizando-se de métodos bárbaros, quando se deveria usar a misericórdia e a iluminação? Referi-vos às guerras violentas que foram travadas contra vós todos, sem reconhecerdes que eram consequência das invasões insanas por vós mesmos realizadas anteriormente nos territórios que vos não pertenciam. Nenhum povo, por mais primitivo que seja, aceita a servidão, a submissão ao invasor que se lhe impõe seus hábitos e costumes, exaure-o até a falência de todos os recursos. O grande erro dos cristãos tomou vulto com a adesão ao Império Romano através de Constantino e suas paixões servis, utilizando-se de armas destruidoras para impor-se. Olvidaram-se de que Jesus se referia que tinha outras ovelhas que não eram daquele rebanho. Os gentios, sem dúvida, além dos judeus. O orgulho, porém, esse câncer devorador do ser humano, sobrepôs-se e a loucura pelo luxo misterioso e pelo destaque na governança induziu os seus adeptos aos mais alucinados comportamentos. Todos somos filhos de Deus único, pouco importando o nome que se lhe atribua. Profetas periodicamente vieram à Terra a fim de anunciá-lo, desde os primórdios da civilização oriental, desvelando-o, a pouco e pouco, de acordo com o estágio de evolução em que se encontrava.
A partir da adoração às forças vivas da natureza, a idolatria em que todos os seus aspectos extravagantes, as revelações apaixonadas por mulheres e homens frustrados e violentos, que lhe proclamavam a posse e se entregavam às matanças, filhas da insanidade mental, que deixaram as marcas da maldade em nome do bem, da imposição em lugar da exposição. Todo mundo, o mundo espiritual, nunca deixou de comunicar-se com o físico, mantendo as seguras informações da vida após a morte, e até hoje prossegue sem que haja uma real mudança. A inferioridade moral dos religiosos de todos os matizes continua impondo-se cruel, vergonhosamente, assassinando em espetáculos hórridos de fanatismo, sem poupar idosos, enfermos, crianças, dominados esses criminosos por espíritos não menos cruéis que os exploram psiquicamente, nutrindo-se da energia das suas vítimas destroçadas. Esta comunidade, embora a respeitabilidade do caro visitante, continua permanecendo a Jesus e não a vós ou a qualquer outro agressivo dominador de um momento. Jesus reina e o seu poder de amor ultrapassa qualquer capacidade humana de entendimento. Os 2000 anos que o separam da atualidade não modificaram de forma alguma a doação da sua vida que nos constitui a via redentora. Respeitamos todas as crenças e comportamentos, porque cada qual responde pelos próprios atos, não nos cabendo, por outro lado, impor os nossos. Princípios, impor os nossos princípios, com o direito, portanto, de rechaçar com os instrumentos da fé e da paz tudo o que nos pareça ameaçar. O inditoso mulá, que espumava através da médium e cujo rosto estava transformado em uma verdadeira máscara, conseguindo romper as forças que o paralisaram, exclamou: Não há muito tempo, quando da nossa decisão de acabar com o cristianismo, consideramos que muitas das denominações religiosas que o mantêm são extravagantes e sem reservas morais para sobreviver por si mesmas, estando ameaçadas de autoextinção. Mas os infiéis da terceira revelação, desejosos de manter a terra a ficção do reino da fraternidade, despertaram-nos a atenção e passamos a visitá-los e vê-los quão fracos e ferozes também são. Após muitos debates, resolvemos vingar-nos dos sofrimentos que nos foram e ainda nos são impostos pela chamada decadente civilização ocidental, passando a investir no enfraquecimento das suas fileiras, na desmoralização dos seus postulados através daqueles mesmos que se lhe filiam. Somos inimigos irrecuperáveis e aqui estou atraído pela necessidade de defender os nossos cooperadores infiltrados nessa instituição, como noutras também que em plena decadência. O período de glórias e de entusiasmos das primeiras horas já passou, ficando agora a rotina em atividades de pequena monta e em condutas tão chocantes quanto a dos sem rumo. Somos aficionados do escândalo, das acusações graves e informações para desmascarar a corja de aproveitadores astutos que se encontra no poder momentâneo do movimento espírita. Sim, alguns de vós sois conhecidos nossos e estivestes naqueles dias de turbulência e de criminalidade, erguendo a adaga contra nós, dizimando-nos enquanto fluíeis dos nossos haveres com a vossa sede de glória e prazer. Mudastes pouco nesses séculos, mantendo a máscara da bondade, da voz suave e o sentimento pervertido, a conduta moral chã e da fé claudicante. Credes quando tudo está bem, sem resistência para os testemunhos e permanência nos inevitáveis fenômenos da evolução. Tendes algumas razões, aditou o benfeitor, porque ainda somos espíritos imperfeitos, lutando contra as más inclinações e tentativas
nem sempre felizes, de realizarmos o melhor. Entretanto, vale considerar que o Mestre continua velando pelo seu rebanho, e apóstolos de caridade, mártires da abnegação, estão reencarnando-se nas fileiras do Espiritismo, a fim de manter a pulcritude dos seus postulados. Na roupagem carnal equivocam-se, mas refazem o caminho na busca da luz que brilha no Calvário, sem os ouropéis do mundo, nem o fascínio do poder enganoso da terra. Como não ignorais, estão reencarnados em experiência última os vergonhosos verdugos da humanidade do passado com as suas tribos sanguinárias, que utilizais para tornares a terra um caos, onde as obsessões exaurirão os sobreviventes das lutas inenarráveis. Mesmo que viesseis a fruir de algum êxito relativo, a marcha do progresso é na direção da plenitude. E o Senhor da vida, que a todos nos ama, quando não mais lhe correspondemos à expectativa, convidar-nos-á ao avanço, qual vem ocorrendo nesses dias, mediante as expiações rudes, que nos libertarão das armaduras do ódio, do primitivismo, do desvario em que vivemos. Nesse emaranhado verborrágico, deixasses transparecer que seremos vencidos em nosso programa de construção de um mundo diferente, cedendo em nossos propósitos. É muita audácia pretenderes submeter-me aos vossos caprichos, pois sei que somente existe um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. A gente está na Terra há muito tempo. A gente está evoluindo, mas a gente fez muita bobagem ao longo das nossas vidas. Então, estão dizendo que muitos espíritas estavam, por exemplo, nessas guerras santas. É verdade. Muito de nós pode ter participado dessas guerras no passado e maltratado, matado pessoas. Mas a gente evolui. A gente pode ter cometido erros bárbaros, mas a gente está agora numa situação um pouco melhor. Como ele falou aí no texto, né? Primeiro, antes dos cristãos ser incorporado ao Império Romano e a criar a Igreja Católica, existia uma pureza maior, né, dos sentimentos, era coisas pessoas mais humildes, se reuniam em cavernas, em lugares escondidos, e eram perseguidos pelo Império Romano. Depois do Império Romano, resolveu pensar, é muito mais inteligente se eu trazer esse pessoal para dentro do Império, que é uma forma de eu dominar esse grupo. Aí, com essa junção, né, de algumas pessoas, da igreja, junto ao poder físico, o poder de guerra, houve muitas batalhas. Então, infelizmente, né, a Igreja Católica e o poder, o Império Romano e depois os reis, estavam sempre muito ligados. E foram feitas muitas bobagens e muitas guerras e perseguições durante esse período. Tanto que Jesus envia Francisco de Assis e um monte de outros espíritos para tentar mudar a aura do planeta. E assim, Jesus vai mandando, vai enviando vários profetas para todas as partes do mundo para modificar o planeta. E a mesma coisa está acontecendo agora, na transição planetária. Então, ele acabou de falar que as pessoas estão agora na Terra na sua última chance de permanecer na Terra. Ou a gente muda os nossos comportamentos
muda nossas atitudes e se torna uma pessoa melhor e permanece, continua a nossa evolução nesse planeta, ou se a gente se nos mantivermos na maldade, no erro, na perseguição dos outros, a gente não vai estar adequado à ao novo patamar, o novo planeta Terra, e vai ser transferido vai continuar a nossa evolução em outro lugar, em outro planeta. Então, é isso que o benfeitor está dizendo. Muda de atitude. Se você continuar nessa atitude, vocês não vão ter chance de ficar aqui, né? Porque está havendo essa seleção, essa separação em dois grupos. Um grupo um pouquinho melhor vai ficar na Terra e o grupo um pouquinho pior vai para outro lugar. E os dois grupos vão continuar evoluindo, mas em escolas diferentes. Uma escola vai ser o planeta Terra, aonde uma turma, e a outra turma em outros planetas vão estar o pessoal mais atrasado. Para benefício dos dois grupos, está havendo essa separação. Separação prevista já no Apocalipse há 2000 anos. Então a gente quer permanecer na Terra, seja uma pessoa um pouquinho melhor. Ah, não, eu quero continuar fazendo bobagem, quero fazer maldade? Ok. É os nossos últimos anos nesse planeta. Muitos espíritos já foram transferidos e outros estão sendo, aos poucos. No próximo livro dessa série, ele fala de colônias espirituais sendo transferidas inteiras. Então, tem espíritos que estavam lá numa região trevosa e essas cidades espirituais foram transferidas inteiras para outros planetas. Para ele, tá no mesmo local. Só que o local não está mais na Terra, está em outro lugar. Então, como diz o Haroldo, a região trevosa está ficando vazia, porque está sendo limpo. Aí, quem vai ficar na Terra são pessoas que não são tão ruins assim. Então, essa tipo de maldades mais extremas vai deixar de existir, porque as pessoas que cometem as maldades mais extremas não vão estar mais na Terra. E por isso que mais alguns anos isso vai desaparecer, pelo menos as bobagens maiores. Ainda vai ter alguns errinhos, alguma coisa assim, vai ter. Mas aquelas barbaridades mais extremas não vão existir mais na Terra porque as pessoas vão estar em outros lugares. Ok? Perguntas? Agora não sei, acho que é nesse emaranhado, né? Como é que tá? Muito bem. Quando a mulher for chibatada e quanto merece pelo seu despudor, e os homens forem punidos pelas iniquidades a que se entregam, o mundo islâmico estará estável e a felicidade de todos garantida para sempre. Olha, o irmão engana-se quando diz para sempre, porque este é um mundo transitório, onde estamos em processo de aprendizagem, a fim de voltarmos ao mundo de origem, onde, sim, a felicidade espera os justos e trabalhadores, aqueles que
amaram e auxiliaram os seus irmãos na terra. A reencarnação a todos nos conduz na fieira dos tempos, vestindo-nos de carne e despindo-nos ao tempo em que edificamos o reino dos céus em nosso próprio coração, esse sim indestrutível. Eu tenho poder sobre esses insensatos e pusilânimes que nos ouvem, porque estamos em perfeito conúbio emocional e espiritual. A conduta a que se entregaram abriu-nos a brecha de que necessitamos para a invasão do seu território. E agora somos nós a mandar. Isto é apenas o começo da tragédia. O irmão está equivocado. Confunde necessidade de evolução pela dor, que nos é imposta pelas soberanas leis da vida, com vitórias de pirro insignificantes. Porque aqueles que se encontram sobre a hipnose do ódio e do ressentimento não constituem parte significativa da instituição. Alguns se deixaram seduzir e arrostarão as consequências do mal que se estão permitindo fazer com as atitudes escandalosas, as acusações terríveis ante os erros que facilmente poderão ser corrigidos mediante a lealdade. Afinal, também estão envolvidos pelos erros que os demais apontam e não se dão conta. A sede decorrente da paixão do poder é-lhes demasiadamente grande para despertarem o letargo hipnótico pelos que os dominam momentaneamente. Atendendo às orações dos servidores fiéis que permanecem sofridos e confiantes em Deus, aqui estamos retornando das páginas antigas do martírio para erguer os caídos e enfrentar as circunstâncias aziagas do instante. O amor nunca cede, muda apenas de nuance. É paciente e sabe esperar. Nunca se revolta e persevera, surgindo sempre quando menos se pensa nele. Esta instituição tem se dedicado ao bem, sem eleger quem quer que seja. A todos atendendo em nome de Jesus, nas suas necessidades humanas e principalmente espirituais. É portadora de uma vasta folha de serviços à verdade, e todos aqueles que lhe receberam carinho formam hoje a militância de misericórdia que a envolve, evitando que o mal se lhe instale, porque estes acontecimentos desairosos e desagradáveis logo passarão e o bem será restabelecido. Não há como deter-se a aurora, e Jesus é o perene amanhecer das almas. Ao recepcionarmos o irmão em nossa reunião, não temos outro interesse senão o de nos aproximarmos, de nos darmos as mãos para desarmarmos o mundo, alterarmos o comportamento do ser humano e fazermos que as nações respeitem-se, ajudem-se reciprocamente, única maneira de viver em paz. Certamente que não me pretende converter ao ridículo cristianismo, ripostou com selvagem ironia. De maneira nenhuma temos essa intenção. Recordo o irmão que nos veio visitar atraído pelas nossas vibrações de amor e de paz. É claro que o esperávamos e sentimos um grande prazer em estar dialogando convosco. Olhai em volta e vereis aqueles que constituímos parte da instituição comovidos, orando para vós e envolvendo-vos em ternura e cordialidade. Nenhum sentimento de rancor ou raiva. Quando vos voltares para Jesus, encontrareis sem dúvida a felicidade que supera as paixões do ódio, da animosidade, da destruição. Inspirarei a fraternidade, nossos outros irmãos que hoje matam desapiedadamente, ameaçando o mundo com o terror. Esse período já não encontra ressonância na sociedade sofrida, mas equipada tecnologicamente para defender-se das agressões infamantes que a cada hora apresentam-se no mundo.
O comunicante não pôde ocultar todo o escárnio que sentia e estrugiu ruidosa gargalhada enquanto expressava-se no seu idioma o que nos pareciam palavras de desacato e de infâmia. Nesse momento, Dr. Bezerra acercou-se da médium Vicenza e aplicou-lhe energias libertadoras dos fluidos densos do comunicante, adormecendo-o enquanto lhe dizia: Ficai conosco uma semana, a fim de nos conhecermos melhor e assim mais facilmente descobrir Jesus, que está em germe no vosso coração. Retirado pelo Dr. Carneiro de Campos e Virgílio Almeida, foi removido para a sala contígua. Capítulo 11. Esclarecimentos e advertências. Então, todo o grupo foi permitido a entrada na instituição espírita. A instituição espírita, né, que tá sendo tratado, ela tem um largo tempo, né, de trabalho ao bem. Então, os fundadores da casa, que estão hoje no mundo espiritual, estão lá velando pela casa, pela proteção da casa, e eles têm anos de trabalho de ajuda ao próximo, à caridade e ao bem das pessoas. Auxílio material e auxílio espiritual. E por tudo isso, essa casa tem o mérito, né? Tem o merecimento de receber toda a ajuda espiritual. O que está dizendo que para eles tentarem destruir a casa, eles estão tentando destruir de dentro para fora. Então, pessoas são infiltradas, pessoas começam a frequentar a casa e tentam mudar os pensamentos das pessoas, falando que Kardec está ultrapassado, que você precisa alterar, modificar algumas coisas. Não, isso aqui nem precisa mais ter reunião mediúnica, melhor ter espiritismo sem espírito, né? Vamos ter as influências, né, de outras coisas mais modernas. Então começa a colocar ideias dentro da casa. Então começa a haver essa perturbação dentro do centro espírita. Então a gente tem que ficar atento, né, para a gente não permitir isso que aconteça, né, nesse exemplo, com a nossa casa. A nossa casa, lógico que a gente também é imperfeito, a gente também tem influência espiritual, e a gente tem que ficar atento para que a gente continue seguindo Jesus, continue seguindo as orientações de Kardec, dos livros sérios, como os livros do Divaldo, o livro do Chico, e de alguns outros médiuns. Então, a gente pode ficar aberto ao conhecimento de ler várias coisas, mas sempre com uma avaliação crítica do que a gente está lendo, do que a gente está ouvindo, do que a gente está acessando na internet. A internet tem muita coisa boa, muitas palestras muito boas, mas também tem muita bobagem. Então, para você discernir o que você aceita, pode assistir a palestra, pode, mas faça uma reflexão sobre as palavras. Não aceite qualquer coisa que chega para gente. Ah, a pessoa disse que é espírita. A pessoa pode falar bobagem. Então, para saber se eu estou falando uma coisa ou não, vá a fundo, né? Vá lendo, reflita sobre as palavras que a gente está dizendo. Então, nesse caso, o próprio mentor aí está falando que
a casa não está sob domínio dessas pessoas. Algumas pessoas se levaram por essas palavras. Então, existe algumas pessoas que estão falando, né? E estão querendo perturbar a harmonia da casa. Mas essas pessoas estão sendo levadas, estão sendo conduzidas, reconduzidas para Jesus. E a casa vai continuar em frente. Pode ser que algumas pessoas se incomodem e ó, saiam da casa. Mas a casa está tendo todo o amparo para se manter e voltar ao rumo correto. E no caso desse espírito, ele foi, depois dessa conversa, ele foi adormecido e foi levado e vai permanecer na casa durante uma semana para conhecer, né, que ele não é um inimigo. Apesar de ele se encarar inimigo das pessoas, ah, esse grupo espiritual não está encarando ele como inimigo, mas está como uma pessoa doente, que precisa de ajuda. Então ele é adormecido e vai passar na instituição para ser tratado, para depois voltar a ter uma nova conversa, para que ele possa ser esclarecido. Ele sofreu muito, foi agredido, foi morto, tal, foi traído, um monte de coisa que as pessoas cometeram no passado. Às vezes até alguns frequentadores da própria casa espírita que pode ter feito mal para ele. Mas eles estão numa situação hoje de evolução diferente, né? Se arrependeram dos erros do passado e estão procurando ter uma atitude diferente. Então, isso vai com que vai ajudar esse espírito, e assim que ajudar esse espírito, vai ajudar os demais que estão sobre a liderança dele. Esclarecimentos e advertências. No silêncio que se fez espontaneamente, o irmão Macário, após a médium haver adquirido a consciência lúcida, esclareceu. Quando o imperador Diocleciano, instigado por Galério, no inverno de 303, do seu início a mais feroz, deu-se início à mais feroz perseguição aos cristãos, iniciada no dia 24 de fevereiro. Os verdadeiros discípulos de Jesus perderam todos os parcos direitos que desfrutavam e foram convocados ao testemunho. Alguns mais frágeis renunciaram à crença libertadora, enquanto outros tivemos a honra de oferecer a vida física em demonstração de amor a Ele, que também nos houvera doado a sua anteriormente. Cristão que me tornara na África do Norte, residia em Roma e participava dos encontros consoladores nos quais a luz da verdade brilhava com intensidade. Aprisionado e açoitado violentamente, aguardei o momento de oferecer-lhe a pobre existência como forma de agradecer-lhe a mensagem sublime que honrava as minhas horas. Pai de família, minha mulher e minhas duas filhinhas de 12 e 14 anos foram também aprisionadas, porque não abjuraram a fé quando lhes foi imposto, fazendo-me sofrer inominável dor, compensada com a certeza do reino que ele nos havia prometido. Atirado às feras em espetáculo com a presença do imperador e do seu séquito, fomos estraçalhados pelos dentes afiados e as patadas fortes dos animais da Núbia e da Dalmácia, esfaimados e estimulados pelo odor de carne fresca para aquele inovidável entardecer. Fazia frio e o vento sibilava nos braços da natureza, enquanto o céu,
Estava pesadamente nublado, mas, apesar disso, todos sentimos a sua presença e, após o pavor inicial da entrada na arena ameaçadora, um bálsamo tomou conta das nossas energias. E o anjo da morte recebeu-nos após as terríveis mordidas e despedaçamentos. Quase de imediato, enquanto as carnes fremiam nos últimos estertores, um amanhecer inigualável de sóis substituiu a noite que chegara sem preâmbulos e pudemos ver a glória da vida em toda a sua exuberância, com os espíritos bem-aventurados recolhendo os recém-desencarnados. Melodias de incomparável beleza e harmonia cantavam em toda parte, pairando feérica nos imbórios celestes a frase dos primeiros mártires: Ave Cristo. Aqueles que iremos viver a vida eterna, te homenageamos e saudamos. As lágrimas copiosas que ajofravam em nossos olhos escorriam em abundância e fomos conduzidos a uma região formosa, embora não merecêssemos. A glória da imortalidade superava todos os limites da nossa percepção e respeito da misericórdia de Deus através do seu Filho amado. Desde então, encontramos-nos ao seu serviço, trabalhando pela preservação dos seus ensinamentos, quando das terríveis dissensões entre as criaturas após o edito do Milão de autoria de Constantino. Os evos sucederam-se e onde quer que a sua palavra seja enunciada, somos convocados para cooperar com os heróis e abnegados ceareiros da esperança e da paz. Eis-nos, pois, a serviço do sublime amigo e benfeitor nesta grave situação que o Consolador enfrenta na terra. Vindo dar cumprimento à sua promessa de não nos deixar órfãos, o Espírito de verdade e os luminares da erraticidade superior multiplicam os santuários de educação espiritual a fim de atenderem a humanidade na grande noite que precede o alvorecer da nova era. Todos nós encontrávamos emocionados diante desse apóstolo do bem que os céus nos enviaram em socorro dos trabalhadores da luz inapagável da imortalidade. Pude observar que o irmão Mulá, embora em sono, era abençoado em socorro providencial pelas vibrações que reinavam no ambiente e o penetravam. Voltando-se para os companheiros encarnados envolvidos nos conflitos graves promovidos pelos adversários de Jesus, falou-lhes com ternura paternal. Esta é uma luta inglória, cujos danos repercutirão no vosso destino. Recordemos que ele nos ensinou que o escândalo é necessário, mas infeliz o escandaloso, porque as leis dispõem de mecanismos especiais para educar, não necessitando de uma retificação que dê lugar a futuros sofrimentos. Fostes convidados para estabelecer o reino de Deus na terra, amparados pelos numes tutelares com as quais conviveis conscientemente através das memoráveis comunicações mediúnicas. Sois gentis com os desencarnados em aflição que vos visitam, em busca de harmonia e libertação. No entanto, voltai-vos uns contra os outros como se fosseis chacais esfaimados por questiúnculas egóicas. Não sois vós, embora a imprudência vos pertença. Alguns de vós estáis sob danosa inspiração que necessita ser rechaçada com veemência. Despertai para o amor em toda a sua plenitude, ajudando-vos uns aos outros, sendo misericordiosos para com aqueles mais fracos que tombam pelo caminho ou cujas forças lhes faltam na ascensão ao Calvário, que a todos nos liberta. Resolvei vossas dificuldades pensando na causa do bem e não nos interesses que nos amesquinham, induzindo-nos à preservação dos sentimentos do rancor, do ódio
e de todo o séquito maléfico. É tempo de dialogar em vez de competir, de ajudar, não de criar embaraços. A queda de alguém a quem somos inamistosos é razão de preocupação social, porque quando um trabalhador tomba, o grupo fica ameaçado. Erguei-vos na solidariedade. Aquele que hoje está com a responsabilidade da administração, amanhã estará na de um anônimo, servindo sempre. Porque o importante não é o posto, a posição de relevo. O espírita sabe que deve obedecer às leis da sociedade, mas não pode esquecer a lei do amor acima de todas as conjunturas. Dissolvei o veneno da maledicência, ajudando-vos, como anteriormente, corrigindo o que se faça necessário e lembrando-vos que tereis que dar conta da vossa administração, da vossa conduta, das vossas ações. Não tendes desculpas, qual ocorre com muitos outros que ainda não foram despertados para a vida imortal. Fez uma pausa, dando lugar a que os presentes nos olhássemos e constatássemos a irrisão pela qual se lutava, o desvio de rumo que se haviam permitido os bons servidores de Jesus, ensejando a oportunidade para a hipnose morbífica. Logo prosseguiu. Quando volverdes ao abençoado escafandro material, lembrai-vos de que alguns dos conceitos aqui enunciados do sonho confortador e estareis com os sentimentos acalmados. Mantende esse estado de alma, deixai a arena das paixões para aqueles que ainda não conhecem o doce Galileu e vivei de acordo com os seus princípios, nos quais o ego cede lugar em todas as circunstâncias. A renúncia dar-vos-á a oportunidade de estardes mais próximos dele. A abnegação vos enriquecerá de alegria e o perdão das ofensas será o selo de luz sobre o documento dos compromissos novos de ajuda recíproca. Não temais, porque o Senhor está conosco e a obra é dele, que nos cuida e nos ampara, embora as dificuldades que semeamos pelo caminho, em razão da nossa pequena percepção e da nossa visão imediatista e humana. Um grande inimigo que necessita ser combatido com eficiência é o do egoísmo, essa herança infeliz do processo da evolução antropológica que retém o indivíduo em algemas fortes. O êxito do grupo social depende do membro mais frágil, que pode ser o acesso ao desequilíbrio geral. Indispensável, portanto, que a solidariedade viceje entre todos, mediante o auxílio recíproco, a tolerância fraternal, recordando-vos que todos passais ou já vivestes essa fase primitiva. Desde que ouvistes o convite de Jesus para trabalhares em sua seara, nenhuma condição vos foi imposta, nem exigistes que o vosso próximo fosse um bem-aventurado para servir-vos de modelo. Entardecia e muitos vos encontráveis com os instrumentos próprios para arrotear o terreno atormentado pela seca, sem dúvida, os corações humanos vencidos pelo pessimismo, pela desesperança, pela falta de oportunidade. Porque, de um para outro momento, vos transformais em seus juízes inclementes. Então, por quê? De um momento para outro, vos transformais em seus juízes inclementes? Laborais em vosso favor em função do chamado superior? Que pretendeis aqueles que vos transformastes em agentes de dissensão, acusando os próprios irmãos e amigos aos quais muito consideráveis há pouco tempo? Quando o céu escurece durante o dia, logo vem a tempestade. Por que permitistes que o zimbório dos vossos sentimentos, nimbado pelas claridades sublimes, em razão das pequenas disputas e ciúmes, fosse tomado por nuvens carregadas, agora transformadas em tormentas perigosas? O Senhor retirará do mal desses dias lições preciosas para os nossos fiéis servidores da verdade. Esses enfrentarão
Não mais o circo, nem o degredo, a crucificação, nem o empalamento, pois que os tempos mudaram para os sentimentos de vingança e de rancor alteraram um pouco, exigindo ainda o sacrifício de novos mártires e abnegados servidores de Jesus. Os olhos vorazes do mundo espiam-vos e chocam-se com as condutas injustas e vingativas, muito diferentes dos que sempre foram informados que seriam o amor e a fraternidade, o júbilo do bem executado, o imenso prazer de ajudar e edificar-se um mundo melhor. Repetem-se as infamias medievais, as disputas imperiais para desfrutar-se o prazer do século e a soberba teológica sempre dominadora. Não são poucos os discípulos equivocados na seara, mas o Mestre conhece-os e cuidará deles, sem a necessidade de serem estigmatizados e atirados ao desprezo dos frívolos e zombeteiros. Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos que Deus é amor. Teremos novo ensejo de encontro amanhã, quando voltaremos a atender o nosso querido irmão que tem chefiado a situação quase deplorável em que se encontra nossa amada instituição. Permanecei no bem e sereis dulcificados e felizes, porque nenhum mal pode haver onde se encontra a mensagem de libertação. Ao terminar o aconselhamento, algumas lágrimas corriam-lhe pela face. O diretor da sociedade orou em profundo recolhimento, encerrando a reunião, e os cooperadores encarregados de conduzir os companheiros encarnados aos seus destinos iniciaram a atividade, enquanto que o nosso grupo, sob a direção do amoroso Dr. Bezerra de Menezes, acercou-se do venerando Macário a fim de permutar experiências. Do... Hum. Ele começa o capítulo falando da formação da Igreja Católica, de Constantino, o imperador Constantino lá, que acaba trazendo cristãos para dentro da Igreja Católica. Nessa época existia, né, havia uma perseguição a todos os cristãos. A imperador Constantino acaba trazendo alguns cristãos para dentro da igreja. E quando ele traz esse grupo para dentro da igreja, ele acaba moldando esse grupo de cristãos como ele quer. Então, acaba havendo, depois dessa formação, dois grupos. Um grupo de cristãos aceito pelo Império Romano e o outro grupo de cristãos que continuava sendo perseguido pelo Império Romano. Então, por exemplo, os apóstolos de Jesus acreditavam na reencarnação. Eles sabiam que existia a reencarnação. Quando Jesus fala que Elias teria que vir primeiro, os apóstolos entenderam que ele falava de João Batista. Então, Elias reencarna como João Batista e prepara o terreno para a missão de Jesus. Os apóstolos entendiam isso. E uma parte dos cristãos também entendiam dessa forma. Só que, para o imperador, reencarnação, imperador, reencarnar como um servo, como um plebeu, como uma pessoa muito simples, não admito. Eu não admito que a reencarnação. Então, eu vou aqui, ó, acolher vocês, vou abraçar vocês. Mas reencarnação, tá fora. Então, os cristãos que falaram, não, a gente vai continuar seguindo as mesmas coisas. Não vou aceitar as imposições do imperador.
ficaram fora e continuaram sofrendo das perseguições. Então, houve a Idade Média e todo o desenrolar aí, né? Ele foi 303, né? De Constantino, e houve um período de 1000 anos aí de Idade das Trevas, a história chama Idade das Trevas, né? A história das Trevas, sei lá. Um período da Idade Média que era período das Trevas, que foi uma coisa muito ruim da história. E houve essas perseguições e tudo mais. Essas matanças, essas guerras e tudo mais, como Guerra Santa. Então houve muitas bobagens, muitas pessoas que foram perseguidas, foram mortas. Só que as pessoas, por exemplo, invadiam um país. O país que está sendo invadido está se defendendo. Então existia equívocos, erros de ambos os lados, né? Existia coisas erradas dos dois lados. Então, mas com o tempo, né, as pessoas foram se regenerando, se melhorando, se aperfeiçoando. Esse Mullah é uma das pessoas que ainda que estão com muita raiva, muito ódio ainda, que querem vingança. A gente percebe que os bons espíritos estão tentando ajudar todo mundo, ajudar esses espíritos raivosos e ajudar também os próprios encarnados que frequentam essa reunião, essa casa espírita. Então, nós aqui, por exemplo, frequentamos um centro espírita. E o que acabou de acontecer, o que acabou de ser descrito, é uma orientação de desencarnados e encarnados durante o período de sono. Essas reuniões acontecem o tempo todo e nós aqui já participamos muitas vezes dessas reuniões no mundo espiritual. Então a gente está lá dormindo, nosso corpo está descansando e a gente é convocado, a gente é chamado para ter essas orientações. Então a gente é constantemente auxiliado. Agora, se a gente vai aceitar essas orientações ou não, depende da gente, né? Então a gente é levado nessas reuniões e recebe essas orientações. Então está falando que dentro de uma instituição, como um centro espírita, existem as pessoas que estão na administração, presidente, vice-presidente, secretário e tudo mais, e todos os cargos lá. Mas não importa se a pessoa tem um cargo administrativo na casa espírita. Não importa como cada um de nós se comporta, principalmente fora da casa, principalmente na sociedade, principalmente na família, no trabalho, como a gente se comporta. É isso que ele está dizendo. Aí fala, por exemplo, de eles estão tentando derrubar a casa em alguns pontos, pessoas que geram escândalo. E a Bíblia fala, né? O escândalo faz parte da vida, mas aí das pessoas que geram esse escândalo. Então a gente tem que pensar na nossa, como a gente se comporta, né? E a gente tem que pensar, ó, como Jesus se comportaria nesse caso. Eu estou tendo uma atitude egoística, né? Ou eu estou fazendo uma atitude em benefício de todos. Se eu estou pensando mais em mim do que no próximo, mais em mim do que na comunidade, aí eu estou tendo uma atitude egoísta. E, logicamente, que posso estar aceitando a influência de outras entidades. Perguntas, dúvidas, comentários?
Bom, já que ninguém falou, o pessoal não tem pergunta, viu? Acho que está muito claro, viu, Lourenço? Acho que ninguém quer perguntar nada, viu? Ou tem vergonha de perguntar, né? Mas eu queria, assim, tocar num ponto aí que não tá, não é nessa leitura final, mas estava bem antes lá, de que, primeiro, você tem uma. Vamos falar da casa espírita, que é a nossa casa, vai. Mas de uma casa espírita. Então, aí você fala, mas por que os Jesus e aqueles que são guias da nossa casa permitem a aproximação desses espíritos? Então, mas, sabe, eu aí comecei que tem um padrão nesse negócio, que é o seguinte: você percebe logo que tem um padrão pelo seguinte, olha. Tá fazendo uma reunião num plano espiritual e tem a médium, agora mudou o nome da médium aí, e está dizendo assim, que apareceu o camarada aquele que estava gerindo lá, né, a ameaça do local, né, não sei, um líder muçulmano, né, se eu entendi bem, e quando ele ouviu que tem aquela plateia toda ali, ele quis também defender o lado dele, né? É isso? Ele defendeu o lado dele. Então ele sentiu vontade de falar, mas. E para isso ele foi atraído para aquela médium que tinha uma potência melhor ali, né, para atender esse espírito. E logo ele foi atraído. Ele não falou que colocaram ele, não. Ele foi atraído pelo médium, né? E aí começou a falar. A mesma coisa no centro espírita, porque o centro espírita ele vai atrair mesmo isso, mas ele tem essa função. Tem jeito, porque se tem ainda alguma coisa que quer combater o espiritismo, ou combater a Jesus, ou, né, ele vai atrair, não tem jeito. Então, essa questão, assim como nós, no nosso comportamento diário, seja dentro da nossa casa, lá no profissional, aonde for, os nossos gestos, né, que se assemelham aos gestos, aquilo que Jesus prega para nós, e a gente está tentando desenvolver isso, vai atrair. Vai atrair a olhar. Tem alguns que vão questionar, nossa, mas por que o cara faz assim, né? Tem outros falando, esse cara é chato, né? Vai criticar. Vamos atrair eles mesmo. A gente, então, acho que tem um padrão assim de atração que é. É por isso que quando eu falo assim, olha, vós sois o sal da terra, né? Então, é assim, pequenas, pequenas exemplos, atitudes de cordialidade, atitudes consentâneas, né? De persistência, mas sem agressividade, né? A pessoa sendo mais doce, né? Apesar que estou falando do sal, são pequenas atitudes, mas o sal tem isso, né? Porque o sal, ele tempera com pouquinho, tempera tudo com muito pouquinho que você faz, né? Então, essa é a razão pela qual a gente tem que exemplificar, não falando muito, né? Lá, como diz o Francisco da Assis, olha, você vai fazendo as coisas. Se precisar, você fala alguma coisa, né? Assim o Francisco de Assis falava, né? Esse foi o primeiro ponto que eu queria destacar aqui nesse padrão que eu pelo menos observei aí. Outra coisa, todos nós passamos por conflitos e relacionamento, né? E toda vez que nos relacionamentos a gente vai discordando de alguém, ou discordando de uma coisa, então eu estou entendendo que os espíritos estão falando assim, olha, ele falou, o problema é você combater o egoísmo que está em você, né? Então, quando a gente está em discordância com o outro, dá uma paradinha e fala assim, pensa assim consigo mesmo, mas qual é o meu interesse em ficar discordando, disputando dessa pessoa? Qual é o meu interesse? Meu interesse é só, por exemplo, né, ganhar a parada com ele? Se for para ganhar a parada, eu quero ter argumento para acabar com o camarada. Pô, melhor você desistir, porque é o seu egoísmo que está prevalecendo dentro de você. Porque a primeira coisa que a gente deve saber é que você tem que aprender a ouvir primeiro, né? Separar ali. Muitas vezes a pessoa está numa condição, né, que não merece você ficar discutindo com ela, né?
Mas se você tiver uma palavra boa, aí você fala, mas se você tiver interesse em querer combater ela, como se for, como é o caso aí dos muçulmanos combatendo outro, para com isso, né? Senão a gente tá fazendo o mesmo papel do outro lado, desse muçulmano aí que está querendo ficar combater. Então, egoísmo não tem isso aí. Existiu um conflito, veja qual é o seu interesse nesse negócio. Interesse íntimo, né? É ganhar dele. Se for para ganhar dele, meu amigo, não dá, né? Vai pelo exemplo, sendo gentil, como foi o atendimento né, da pessoa, do doutrinador ali, e tal, né? Fui atendendo, fui conversando, sem querer diminuir o outro. Isso achei importante a gente perceber desse diálogo aí, principalmente na casa espírita, né? Nas reuniões, né, de diretoria, e assim vai, né? Lourenço, desculpa, mas já que ninguém fala, fala eu, porque o pessoal não quer falar, não quer conversar, nunca vi que coisa. Ah, é porque Não tem eu dúvida. vejo muito desses exemplos, assim, na nossa casa e na nossa vida também, né? É o que falou, o que a gente passa, o que a gente atrai, a gente leva. E segue mesmo, né? Assim, um padrão, você fica prestando atenção. E, nossa, como é importante! E até aqui na leitura a gente já se emociona, né? Aí você vê como é importante você ter o conhecimento para você ir se corrigindo, né? Nossa, e também essa questão do orgulho, né? De ser orgulhoso e egoísta, a gente acha que a gente nunca é, né? Nunca. Mas é, É, em relação ao teu irmão que está ali do lado, qual foi a sua atitude, né? E ele está precisando tanto de você, né? E qual foi a sua atitude? Ou aquele que vai te procurar no atendimento, né? Fraterno. Falei, meu Deus do céu, eu acho que eu era aqueles caras que estavam lá matando os outros lá nos templos lá, jogando os leões lá, porque a gente se depara com tantas situações, mas assim, é vigiar, né? A gente vigiar, orar sempre, né? A gente fica esperando que os outros façam ou mudem, mereçam, sei lá. Não, faz você, né? Muda você. Ele vai ver, né? Seja o exemplo, né? Pega esse exemplo aí, que tá aí, né? É isso. Jesus não quer que a gente não. Ele fala várias vezes no texto, né? Não precisa ser todo mundo espírita, ou todo mundo cristão. O importante é a gente ter boas atitudes, independente da religião que a gente tenha. Não precisa estar todo mundo na mesma religião, mas tem que ter o É, mesmo comportamento, o mesmo Então ele fala, né, que as várias religiões ensinam o amor, o respeito. Então a gente não tem que forçar ninguém a ser espírita. A gente tem que mudar tem que fazer a gente mudar nossas atitudes e ser um bom exemplo, a gente se transformar e ser exemplos para os outros. E, mas eu estou sofrendo perseguição, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo, minha vida, tal. Mas você já foi mordido por um leão? Você já morreu aí você viu aí a descrição? Meu Deus!
Então eu falei, nossa, minha vida é tão tranquila, nunca enfrentei o leão. No máximo os gatinhos, os cachorros. Pois é. E olha toda a paciência, né? Toda a ajuda que nós temos, né? O tempo todo. A gente Exatamente. não vê, não enxerga, mas a gente está sempre Não, e ajudando. outra, a gente começa a enxergar o quanto que a gente está sendo testado, o quanto que, diante dessas orientações, a gente vê como que a gente é testado o tempo todo. Aí quando a gente baixa a guarda, assim, a gente, opa, né? E é exatamente como a gente é testado e também como a gente recebe proteção também. Como a gente recebe proteção, né? E isso é, não sei, né? É Deus, né? Mas é pela o tamanho da sua. Vamos lá, né? Você recebeu a sua cruz aí e tem que pegar ela com todo amor e seguir, não importa o tamanho. Ai, meu Deus. A gente estava estudando no Livro dos Espíritos, a terceira parte, que são as leis morais, né? E tem, entre elas, a lei da liberdade, né? Então, e lá no texto você entendia que, embora seja uma lei da liberdade, mas essa liberdade, para nós aqui, ela é relativa, É, né? Porque se você tivesse muita liberdade, aí você é uma algazarra, né? Então precisa ser. Então, né, nos nossos estudos, estamos falando, olha, por exemplo, né? Principalmente agora, esses dias aí de domingo, que é o Dia das Mães, né? uhum, Uma, uma moça, casada, tá bom. Não, ainda não está grávida, mas de repente ela engravida, né? Casado, não interessa. Se ela dá à luz, ela tem que se ocupar com o bebê, né? Então ela vai ficar limitada em sua liberdade, porque ela vai ter os seus afazeres com o bebê, né? Mas esses afazeres, que na verdade, é uma restrição, quando você restringe, e na verdade você vai ter que ter um desafio ali. Esse desafio pode até ser sofrível, né? Mas esse sofrimento, essa restrição vai fazer você aprender, inclusive, o que é o amor. com certeza. Agora, mas isso não vale só para gravidez, vale para tudo, né? Vale para tudo. Toda vez que a gente está passando por um desafio, a gente se sente como se a gente tivesse tirado a nossa liberdade, porque a gente queria ter, né, opções mil, né? Mas aí você está passando por uma doença, você está passando por um problema financeiro, você está, enfim, né? Um conflito familiar, né? E aquilo quer estar dizendo o seguinte: olha, nós estamos restringindo a sua liberdade para que você saiba resolver isso que nós estamos te dando. É a sua prova, né? É o seu aprendizado, porque a encarnação não é uma escola educativa, né? É educativa. Então, é para isso que a Terra serve, né? Para você passar. Então, você atrai esses espíritos também, né? Para o pessoal do centro espírita aprender como é que é isso aí. Nós estamos aprendendo com os outros aí, mas aí tenho certeza de que lá na sua casa, como é nossa aqui, né? A gente passou já por altos e baixos, e hoje a gente está um pouquinho mais escolado, graças a Deus, mas, né? Escolado com as coisas, né? É. Aí outro dia, só comentando assim, né? Falei, nossa, pai, mas que missão difícil a sua aí. Ainda falei assim, né? Ainda foi aceitar um espírito que vinha com epilepsia, ia ser médio, e aí dando
te dando tanto trabalho. Nossa, ele falou uma coisa, ele falou assim, com amor, a gente passa por qualquer dificuldade. Falei, ai, pai, você vai direto para o céu. Ai, meu Deus. Ele falou com uma espontaneidade, assim, eu falei assim, nossa, pai. Mas brincadeiras à parte, né? É isso, né? Com amor, vem, a gente aceita tudo e paz, né? Muito bem, é exatamente isso. Com amor. Quem gostaria de fazer a prece para encerrar os trabalhos de hoje? Quantos voluntários? Vamos lá, voluntários, quem gostaria de fazer a prece? Roberto, pode fazer. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos ajudaram, que nos irradiaram para esse encontro, né? Que, que nesse encontro interessante é uma coisa bem nítida e boa. Não existe conflito, né? Conflito é tudo que traz de ruim, é o conflito. A contrariedade. Vou contrariar aquele lá, encarnado ou desencarnado. Ou vou contrariar, aí começa o problema fica grave, que fica se tornando conflito. Então, agradecemos por essa oportunidade, por essa aprendizagem, por esse encontro, e pedimos assim que a nossa vibração de pensamentos e de coração abranja todos os lugares que necessitam agora, que a multidão está aumentando. Vejo agora lá também terremoto chegando, então vai ficar pior. Né? Então vamos dizer assim, terminando e agradecendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. E graças a Deus. Tá bom, a boa evidência? Apareceu o Celso Lourenço. Lorenzo. Olha, o Celso Lourenço. Não é que só aconteceu uma coisa gozada essa noite. Tive um desdobramento e me vi assim dentro de um local espiritual que fazem uma triagem. Aí eu olhando para cá e para lá e vi uma senhora conversou comigo, essa criança ainda está muito nova para ficar aqui, mas ela está bem arrumadinha, falei, está bonitinha mesmo, então ela vai para lá, essa mulher vai para lá, e ela foi explicando a triagem que ela está fazendo. Aí entrou o sogro do Celso lá. Roberto, seguinte, eu vim aqui, estou até suado, estava mesmo suado. Ele falou para mim, para te dizer, o que eu te ensinei é o que eu sabia. O resto você vai aprender. Mas o que eu sabia, eu te ensinei. Tá bom? Tá. Aí me deu um beijo no meu rosto, me abraçou e foi embora e eu acordei. Então, eu saí, escapei já. Terminou o desdobramento, né? E é isso aí, gente. Na evidência aparece um terremoto acontecendo numa cidade simples, né? Um país simples, de cidade simples, né? Mas um tanto vai pegar mais a parte montanhosa, mas tem muita casa lá, né? E eu vi também de bom é que tem uma estrela que ela tem assim como fosse um pendão de uma flor bem do centro dela, e toda vez que esse pendão encosta no centro da estrela, ela dá aquele jogo de luzes assim, irradiando todo o local, principalmente aqui, graças a Deus, nosso planeta. Então foi durante todo o período, tá bom? Bem. Mais alguém? Muito bem, então boa Eu noite a senti um todos. sono incontrolável. Meu Deus. Outra vez eu Sim. deixei ela ler, então, porque nem passa o sono. Foi, muito sono. Muito sono.
Tá certo. Ó, já tirei aqui, ó. Tá só com ponto aqui, ó. Ah, Tirei a luva já.